Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleise Cous e hoje nós vamos tratar sobre o recurso de revista, um dos recursos mais complexos do processo trabalhista. Antes de mais nada, se você gostar deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você fica sabendo dos nossos vídeos e do conteúdo aqui publicado. Além do mais, deixe também o seu feedback nos comentários. Você pode colocar aqui também as suas sugestões para os próximos vídeos. Bem, pessoal, nós vamos tratar sobre o recurso de revista. Recurso de revista, que é aquele recurso direcionado para o TST, que tem o seu cabimento estabelecido lá no artigo 896 da CLT. Por que eu falei que ele é o recurso mais complexo? Porque ele tem hipótese específica de cabimento. Você não pode fazer o recurso de revista para discutir qualquer matéria. Isso você percebe pela análise do artigo 896. Então, respira, não pira e vem olhar o artigo comigo. O artigo 896, ele vai nos dizer o seguinte, veja só, que nós teremos então o cabimento do recurso de revista para onde? Para onde vai? Para uma turma do TST. Então, o direcionamento do nosso recurso de revista é para uma turma do TST. Do quê? E do que vai ser cabível o recurso de revista? Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídios individuais, só em dissídios individuais, pelos tribunais regionais do trabalho. Então, eu já estou lá no julgamento do meu recurso ordinário, no Tribunal Regional do Trabalho, e aí, se estiver aquele julgamento dentro de uma hipótese aqui mencionada, poderei fazer recurso de revista. Por que eu disse poderei fazer? Porque há necessidade de enquadrar numa destas hipóteses aqui. Então, aquele julgamento, ele tem que, primeira hipótese de cabimento, dar ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma ou a sessão de dissídios individuais do TST. Então aqui, pessoal, essa primeira hipótese é quando nós temos decisões conflitantes. É aquela situação em que você tem um Tribunal Regional do Trabalho decidindo de uma forma, já um outro Tribunal Regional do Trabalho de outra região decide de outra forma para a mesma situação. Vejam, nós temos uma divergência jurisprudencial e isso não representa segurança jurídica, certo? Porque a depender de qual tribunal você terá um resultado. Isso não é legal, não é razoável. Então, para tentar unificar estes posicionamentos, nós temos um recurso. E esse recurso é o recurso de revista para o TST. Outra hipótese que também nós teremos é quando nós tivermos contrariedade de súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. Então imagine só, você tem uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que contraria o que está estabelecido numa súmula vinculante do STF. Cabe recurso de revista. Ou esta decisão do Tribunal Regional do Trabalho contraria o que está também já elencado numa súmula do TST. Então, por essa razão, parece grave, já que não há o respeito ao que já foi decidido e inclusive sumulado pelos tribunais superiores, e por essa razão cabe o recurso de revista. Além do mais, nós também teremos essa possibilidade de cabimento por divergência jurisprudencial, quando nós tivermos que a decisão der ao mesmo dispositivo, só que desta feita de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. De novo, então, aqui, interpretação divergente, porque dentro daquela nossa lógica, nós precisamos ter uma decisão que represente uma unicidade, né?
uma constância dentro do processo. Eu não posso ficar sujeito à sorte de cair em uma determinada vara, em um determinado tribunal, para ter um determinado julgamento. E por último, nós temos a hipótese de violação literal de dispositivo de lei federal. Um exemplo é uma violação de um artigo da CLT, ou ainda afronta direta e literal da Constituição Federal. Então não esqueçam, essas são as hipóteses. Vejam que a matéria é restrita. Especialmente eu não poderei discutir fatos ou provas, são só nestas hipóteses. Então veja só, o meu recurso de revista vai ser cabível de decisão do Tribunal Regional do Trabalho, quando houver divergência jurisprudencial, contrariedade de súmula, violação de lei federal, quando nós tivermos afronta da Constituição. Estas são as hipóteses. Você vai ter que ler no enunciado e identificar uma destas situações aqui para ser possível o recurso. Mas eu quero destacar ainda, com relação ao recurso de revista, além das hipóteses de cabimento, dois requisitos específicos e que são muito cobrados em prova. Veja só, o recurso de revista, ele exige o pré-questionamento da matéria e a transcendência. Estes dois requisitos são justamente porque a matéria a ser discutida neste recurso não poderá ser uma matéria nova, que não tenha sido discutida antes, e também não pode ser uma matéria que não traga repercussão, que não represente um assunto relevante. Como nós iremos identificar isso então? Veja só. Pré-questionamento, ele vai ser definido lá na súmula 297 do TST, quando vai nos dizer que disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, o que significa dizer que naquela decisão do Tribunal Regional do Trabalho tem que ter sido enfrentada aquela matéria. E por essa razão, se a parte invocou esta matéria no seu recurso e o Tribunal Regional, mesmo assim, não enfrentou aquela matéria, será possível a utilização dos embargos de declaração para provocar o pré-questionamento. Então, pré-questionamento é a manifestação prévia do Poder Judiciário, neste caso aqui especialmente do Tribunal Regional do Trabalho, sobre aquela matéria que vai ser objeto de discussão no recurso de revista. Porque eu não posso inovar e trazer coisas novas só em recurso de revista. E aí você tem que lembrar deste detalhe: se a matéria havia sido provocada, objeto de tese, lá no recurso ordinário, mas que ela não tenha sido apreciada lá no acórdão, é possível fazer embargos de declaração para provocar o pré-questionamento. Então, pré-questionamento é o pré-conhecimento daquela matéria pelo Poder Judiciário. E a transcendência? A transcendência, ela está estabelecida no artigo 896-A da CLT. Lá nós vamos ter que haverá transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Nós podemos, por assim dizer, que a transcendência é a ideia de que aquela matéria que está sendo discutida ela é muito importante e que por essa razão não fica restrita às partes, mas que traz reflexos mais amplos. Por essa razão, os 4 elementos aqui, os 4 indicadores. De natureza econômica, quando nós tivermos um valor da causa elevado. De natureza política, quando houver o desrespeito das instâncias superiores. De natureza jurídica, quando nós temos um tema novo e que nós temos, então, divergências sobre este tema novo. E social, quando nós temos um direito social discutido pelo reclamante aqui no seu recurso. Então, por essa razão, cuide sempre com estes 4 indicadores: social, jurídico, econômico e político. Dentro destes elementos, se você tiver um valor da causa alto, se você tiver uma decisão que diz respeito ao que já foi decidido pelos tribunais superiores, se você tiver um tema novo e que gera polêmica e divergência, ou se você tiver discussão sobre um direito social, então estará atendido o pressuposto da transcendência.
Muito bem, galerinha, passamos aqui por alguns dos principais pontos do recurso de revista. Espero que vocês tenham gostado e vou ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!